Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o pastor Rangel, sou o pastor aqui da Igreja da Graça da Sede Madureira, faço parte da equipe de fé do pastor Maicon Marques e estamos aqui no Rio de Janeiro, nesse Palavra Urgente, para trazer a você muitas informações boas, podemos assim dizer, para acrescentar, complementar a sua fé e também testemunhos. Hoje, por exemplo, nós vamos ver um caso de um casal que por conta de problemas financeiros, eles pensaram até na separação. Nós sabemos que hoje o problema financeiro, a falta do dinheiro, a escassez, o desemprego, tudo que envolve essa área, mexe muito com a família, mexe muito com o casamento. Então, você vai acompanhar comigo esse caso e eu tenho certeza que até o final desse programa, vamos ter um momento da palavra, vamos ter um momento da oração, você entenderá o que fazer caso você esteja passando também pelo mesmo processo que esse casal estava enfrentando. Vamos então acompanhar aqui a primeira parte da novela. Acompanhem comigo aqui. Me casei de 18 para 19 anos. Nós fomos morar na casa da minha sogra. Lá era o seguinte, né? A gente só tinha um cômodo, né? E um banheiro. Só ele trabalhava, não tinha emprego fixo, né? Teve um momento de eu ter 3 serviços para poder conseguir fazer um salário. Passando muitas dificuldades, depois logo veio a Letícia, que é a minha filha mais velha. Com o passar do tempo, eu fui vendo que assim, tinha um vazio dentro de mim e que precisava buscar a Deus, né? Ela chorava muito no meu ombro e ela achava, parecendo assim, que aquilo não ia ter jeito, né? Ela sempre orava por mim, né? Gilmara e a família decidem conhecer a Igreja da Graça. Você vê aí que tem pessoas que são dedicadas, são esforçadas. O marido da Gilmara trabalhava em 3 empregos para alcançar um salário mínimo. Não faltava disposição para ele, mas as coisas não estavam dando certo. Até que então ela começou a perceber que faltava Deus na situação. Faltava Deus na vida deles, na vida desse casal, faltava a presença de Deus. É o que a palavra normalmente fala, sempre fala, que é a bênção do Senhor que traz a riqueza, que traz o bem-estar e não acrescenta dores. Ali, eles começaram a vivenciar dores pela falta do recurso que era necessário. Então, eu quero que você acompanhe comigo essa reportagem que fala um pouquinho sobre a questão conjugal, separação conjugal, fala um pouquinho desse assunto que estamos tratando. Acompanhe comigo essa reportagem. Os problemas conjugais podem começar com pequenas coisas, como a falta de comunicação, pontos de vista diferentes e problemas maiores como traição e vícios. Quando eles não podem ser resolvidos, muitos casais acabam optando pelo divórcio. Porém, quando se tem filhos, os conflitos costumam atingi-los, podendo causar traumas nas crianças. Segundo uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil atingiu o recorde de divórcios em 2021. Foram mais de 300 mil separações. É triste, né? Essa estatística, você percebe aí que muitas famílias estão sendo divididas, estão se separando, estão deixando de ser uma família unida por conta de problemas conjugais e também até mesmo que envolva essa parte financeira. Uma coisa que me chamou a atenção nessa reportagem é a questão dos filhos. Os filhos são o maior alvo dessa situação de separação conjugal. Eu quero chamar aqui uma psicóloga para falar um pouquinho a respeito dessa situação também, a Luciana Pureza. Vamos acompanhar o que a doutora tem a dizer. Uma das principais causas, assim, no relacionamento, né, amoroso, né, que a gente está falando aqui, das brigas, dessa confusão toda, primeiro é o término da paixão, né, que a gente se apaixona e, de repente, a pessoa é perfeita, né, você casa com uma pessoa maravilhosa, ela tem até defeito, mas você não quer enxergar. Então, você já vai com uma dose de adrenalina acentuada para esse relacionamento. Então, quando essa paixão vai diminuindo, que geralmente em 2 anos, quando você está morando junto, quando você está se relacionando à distância, que tem aquela que dura mais ou menos 5 anos, você consegue perceber os problemas,
Quando você tem uma dependência afetiva, emocional, nós temos a tendência de colocar no outro essa responsabilidade. E quando a gente não é atendida nesse lugar, a gente fica agressivo. Por quê? A gente imaginou uma coisa na cabeça, ele imagina um lugar idealizado, essa mulher da minha vida, ela vai me colocar assim. E quando ela não corresponde a isso, ele entra em parafuso. Como assim? Então a gente tem vários tipos de transtornos que pode ser colocado nesse lugar. E se ele bebe, piora mais ainda a situação. Por quê? Com a bebida, ele perde o controle, né? E é nesse lugar que ele pode agredir ao ponto de matar uma mulher. A gente está cada vez mais ocorrendo casos onde mulheres estão morrendo, né, por conta dos maridos que perdem esse controle. Geralmente, as pessoas que têm um relacionamento ruim, que elas estão acostumadas, que as pessoas falam, você tem um dedo podre, isso se chama uma repetição, porque a pessoa ela já tem de família essas relações onde tem muita briga, onde tem muita confusão, o corpo dela identifica a substância e ela atrai sim pessoas que causam, mesmo sem ela saber, inconscientemente, ela acaba atraindo essas pessoas para a vida dela. Por quê? Porque ela não se dá esse tempo de olhar para si, de entender que aquele carinha que ela rejeitou era o que ia fazer ela feliz, porque ela faz o quê? Ela tem repulsa ao amor, às pessoas que chegam, que dão a ela uma sensação diferente, porque é um sentimento estranho. Ela está acostumada com aquele sentimento agitado, de briga, de confusão. Ela não está acostumada com um sentimento de amor, de carinho, de um tratamento legal. Então ela tem que, às vezes, lutar contra isso para começar a entender que ela pode ter um relacionamento saudável, que é capaz de ter um relacionamento saudável. E só na terapia que ela vai conseguir se conhecer e começar a ter atitudes que levam ela para esse lugar. Muito bem colocada pela doutora Luciana. Você percebe aí que as pessoas, elas acabam encontrando um padrão e buscando somente esse padrão de amor, de vida conjugal. Ou seja, ela busca ali a ausência de uma coisa que ela nunca consegue ter. E aí ela acaba ficando aí num loop sem fim, né? Num círculo vicioso, algo desse tipo, onde ela não consegue sair desse sofrimento. E é o caso que estamos acompanhando aqui. A Gilmara, ela teve problemas sentimentais. No caso dele, do marido dela e dela, foi por conta dos problemas financeiros, mas o que a doutora falou aí foi muito esclarecedor. Vamos continuar aqui na segunda parte da novela, porque tem muita coisa para a gente aprender aqui nesse testemunho. Acompanhe comigo. O meu marido me acompanhou aproximadamente durante uns 3 meses. Eu não lembro o motivo, mas, assim, pra te falar certo, foi por causa disso, por causa daquilo, eu parei de ir. Aí começou a ter os entendimentos, vamos dizer assim, né? Não quero mais e já fui resolvendo sair, né, de casa. E aí logo em seguida já entramos em outro relacionamento. Eu lutei pelo meu casamento, eu fui me fortalecendo na palavra. Coloquei diante de Deus que eu lançava o perdão para eles. Num certo momento eu senti no coração falando vai lá e termina e acaba que lá não é sua família. Olha só, né? Eles começaram a ter esse conflito. Imagine uma família se dissolvendo pelos problemas externos, por conta da falta de recursos. Por mais que ele trabalhasse, aquilo não mudava, aquela situação não mudava. Por dentro foi ruindo o casamento, foi prejudicando ali o casamento e você vê, né? Virou de cabeça para baixo essa família, a situação dessa família. Mas antes de continuarmos, eu quero daqui a pouquinho trazer uma palavra. Vamos ver um caso curioso. Vamos ver aqui um caso curioso. Vamos ver um casal que, em busca da santidade, é bem curioso esse caso. Eles se separaram e depois se casaram de novo. Olha só, vamos acompanhar. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre um casal, Gabriela e Ricardo. Ambos moram aqui no Brasil. Eles hoje são casados, mas a história não foi tão bonitinha como conto de fadas. Gabriela e Ricardo mantinham um namoro e, mesmo conhecendo a Deus, estavam passando por alguns problemas, como vícios em pornografia, insegurança, dependência emocional.
A vida dos dois estava extremamente conturbada e o namoro deles pior ainda. Até que o casal decidiu terminar. Pois é, se afastar de namorados a estranhos. É assim que Gabriela os descreve. Naquele momento, ambos estavam caminhando em prol e em direção à cura. Eles precisavam se libertar daquilo que os prendia. Ricardo, preso à prostituição, e Gabriela, aquela dependência emocional de homens que fazia se sentir muito insegura com tudo o que acontecia. 9 meses depois do término do namoro e na caminhada em busca constante para que Deus os curasse e os restaurasse, restituindo tudo o que foi perdido por conta do pecado, Gabriela e Ricardo se casaram. Hoje, como falei, moram no Brasil com um casamento, família e um ministério focado em divulgar aquilo que Jesus fez na vida deles. E terminam com um versículo de Lucas 1,37, que diz que Deus pode fazer todas as coisas. Curioso, não? Eu separei um texto aqui da Palavra de Deus para dividir com vocês acerca do assunto que estamos tratando aqui dentro desse testemunho de hoje, que está em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Olha o que diz aqui. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha só que situação que a palavra de Deus nos mostra, nos revela. Se há um casamento, essa pessoa que se casou, ela não vive mais uma vida de solteiro, uma vida solitária, podemos assim dizer. Segundo a palavra, já não são mais dois, mas uma só carne. Ela começa a ter consciência de que tudo que ela fizer, a partir do momento que houve o casamento, ela começa a ter a consciência de que a outra pessoa que está casada com ela também irá tanto sofrer como ser beneficiada, dependendo da atitude que ela tomar. Se é uma atitude boa, então os benefícios virão para o casal, não só para aquela pessoa. Ela não pode pensar só nela. Agora, se é uma atitude ruim, ela deve pensar sim nas consequências, porque a outra pessoa e até mesmo a família, se tiver aí filhos já dentro do relacionamento, também sofrerão as consequências. Então, o que a palavra de Deus nos revela aqui é a importância de termos essa consciência ao decidirmos nos unir com uma pessoa. Olha o que ele fala aqui, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, tendo essa consciência, ele completa dizendo, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, nós não podemos tomar decisões para atrapalhar os planos que Deus tem para nós, para a nossa família. No caso do testemunho que estamos vendo, você vê, faltava Deus ali. Então, o problema financeiro estava ocasionando a separação da Gilmara e o seu marido, ocasionando ali a separação, ou seja, o término daquela família. E isso para Deus é muito triste. Deus, ele não quer que você faça uma aliança com alguém, apesar que hoje, no mundo que vivemos, está muito fácil isso. Você se casa, se não der certo, você se separa e passa para outro relacionamento. Muitas das vezes a pessoa não passa pelo processo, pula o processo, em vez de ela conhecer a pessoa, formar até uma amizade, porque eu até gosto de falar quando eu atendo um casal sobre isso. Infelizmente, quando a pessoa ela envelhece, nós sabemos que ao envelhecer, todo aquele tempo de sair juntos, de passear juntos, isso vai diminuindo, né? A intimidade do casal, isso vai diminuindo. E o que fica? O que fica é a amizade, uma boa conversa, uma boa relação entre o casal. Então, se não há essa consciência, vai se pulando o processo. Então, a pessoa, ela namora, o certo é namorar, conhecer a pessoa, noivar e aí sim, com toda certeza, casar, formar ali um futuro juntos. Mas estamos vendo o ir morar junto de uma vez só. E aí é um caos. É o caso que estamos acompanhando aqui. Começou a ser um caos para essa família. Eles não tinham a estrutura certa, eles não tinham a palavra de Deus como base. Segundo o que estamos lendo aqui, Deus diz o que Deus uniu, ou seja, se foi ali consagrado a Deus aquele casamento, o homem não pode separar, não é certo o homem separar.
Então, guarde essa palavra com você. Talvez você esteja enfrentando a mesma situação, o mesmo problema sentimental. Talvez não por conta de falta de recursos financeiros. Talvez você tenha até demais. Talvez você esteja aí me assistindo dizendo, olha, meu marido, você esposa dizendo, meu marido não deixa nada faltar. Eu tenho tudo, meus filhos têm tudo, mas nós não temos um amor verdadeiro um pelo outro, não temos respeito um pelo outro. Talvez você, marido, a mesma coisa, esteja dizendo, olha, não é falta de nada, mas eu não consigo ser feliz com a minha esposa. Nos agredimos em palavras, nos agredimos fisicamente, quer dizer, está um caos também. Então acompanhe até o final para que você possa ver nesse programa que é possível Deus trazer a solução para o seu casamento. É possível Deus sanar, ou seja, resolver todas as questões que estão trazendo problema ao seu casamento. E guarde essa palavra no seu coração, Mateus 19:6, o que assim quando se une não são duas pessoas, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, não separe o homem. Pense bem antes de tomar qualquer atitude, pense bem antes de terminar com o seu casamento ou com a sua família, porque Deus, Ele quando uniu vocês, uniu o casal e formou uma família, Deus tinha planos maravilhosos para vocês. Eu quero que você continue acompanhando essa última parte da novela, para que você venha entender essa novela da vida real, esse testemunho, para que você venha compreender que é possível Deus trabalhar em qualquer situação. Acompanhe comigo essa próxima parte. Aí o Márcio me procurou e falou que queria conversar. Ele se ajoelhou, pediu perdão para mim, para nossa filha, e falou que não sabia viver sem mim e sem ela. Voltamos a morar juntos, foi um momento lindo. Repleta de alegria pelo agir de Deus, Gilmara aceita um importante compromisso. O chamado veio, né? Porque a gente quer que a vida de outras pessoas comece a mudar. Então eu quis ajudar com o patrocínio, né? Patrocinei ele e me patrocinei. Com isso, as coisas vão mudando, né? As portas vão abrindo. Consegui arrumar um emprego numa concessionária, já ganhei um pouquinho mais, né? E aí foi onde eu vim ver esse terreno aqui. Com muita dificuldade a gente comprou. E começamos a construir. Em 1 ano e meio, mais ou menos, no máximo 2, nós mudamos para cá. Hoje tem 3 quartos, 3 banheiros, né? Sala, copa, cozinha. Márcio deixa o emprego e abre a sua própria oficina. E Gilmara, uma loja de pet shop. Que lindo, né? Olha como foi maravilhoso o desfecho dessa história. Vamos orar agora? Quero abençoar você, abençoar sua família. Aqui está o copo com água, prepare o seu e vamos entrar na presença do Senhor Jesus. Meu Deus, muito obrigado por esse momento, Pai. Este momento maravilhoso, onde estamos apresentando a nossa família ao Senhor, estamos apresentando, Pai, a situação de cada pessoa e pedindo ao Senhor uma bênção sobre esta água, para que quando essa pessoa beber, ela possa ter, Senhor, ali o refrigério em sua alma, para tomar decisões melhores acerca dela, do casamento, toda a família. Pai, resolva aquilo que precisa ser resolvido e faça essa pessoa te conhecer mais. Assim nós agradecemos pela visitação do Senhor. Amém e graças a Deus. Pode beber o copo com água. Amém? Ficamos por aqui. Vamos agora seguir a um clipe musical, Tua Presença, da Keila, a cantora Keila, tá bom? Um grande abraço do pastor Rangel. Siga também nossas redes sociais, tanto no Instagram como no YouTube, @Palavra Urgente. Deus abençoe. Não há nada que eu queira mais, eu só quero a tua presença, tua presença. Não importa onde eu estiver,